Oi, gente, boa noite. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos a essas lives, essa série de lives diárias que eu estou fazendo para falar sobre autoria, para encontrar as minhas amigas queridas, alunas que viraram amigas, amigas que também se tornaram alunas em algum momento, e para a gente falar um pouco desse encontro, né? Esse encontro que se faz voz, que se faz texto, que se faz criação, né? Então a gente está se reunindo aqui, para quem ainda nunca entrou aqui. Eu sou a Jerusa Zeunes, sou professora, sou escritora, sou pesquisadora e criei o método da escrita curativa, esse que eu tenho apresentado para vocês aqui no Instagram da escritacurativa.gz. E a gente está fazendo essas lives. São 2 semanas de lives, na verdade 10 dias, né? Porque de segunda a sexta, em horários alternados. E essas lives, elas são um pouco para criar esse lugar de encontro, para que a gente vá se preparando para um evento especial que eu tô aqui elaborando e criando, que vai se chamar Semana de Construção da Voz Autoral, que vai acontecer do dia 6 ao dia 12 de junho, e serão 3 aulas gratuitas, 3 aulas online, onde a gente vai falar sobre esse movimento em busca da voz autoral, movimento em busca da minha autoria, da minha criação, né? E quando eu falo isso, eu falo assim, de uma autoria plena, uma autoria expandida, como o Eduardo da Fábrica de Cânones fala, né? Autoria expandida. Claro, essa autoria vai me possibilitar escrever textos mais interessantes, textos mais potentes, né? Onde eu possa expressar, mas também a criação de uma vida mais interessante, mais criativa, né? Porque, na verdade, a gente tá vivendo, tá se escrevendo, né? Na vida, no mundo, né? Então é isso, eu falo todos os dias aqui. Se você gosta de escrever, fica aqui comigo. Se você gosta de escrever, mas não tá se reconhecendo nos textos, ainda não sabe muito bem como são os movimentos que você pode fazer para tornar essa escrita mais... para colocar mesmo essa voz no mundo, então fica comigo. Vem participar da Semana de Construção da Voz Autoral, que é super simples. É só clicar aqui no link da bio e fazer o cadastro, e a vaga já tá garantida. E hoje é um dia especialíssimo, porque eu vou apresentar para vocês e conversar com uma convidada querida, que é a Paula Ramoneda. E o título da nossa live, a gente vai discutir, vai falar um pouco sobre esse título lindo que a gente criou juntas, das linhas que vejo a escrita do desejo. Então vai ser muito gostoso conversar com a Paulinha, porque ela é uma artesã, e uma artesã de histórias também, né? Então eu vou chamá-la aqui. Na verdade, eu acho que ela já está aqui me esperando. Não tá aqui. Vamos lá, Paulinha. Sempre eu tenho a minha irmã e a minha mãe, elas estão bem... Pedem para participar. Oi, mãe, dessa mãe. Querida Paula. Boa noite, Jerusa linda. Boa noite, todo mundo. Que gostoso estar aqui. Ai, olha quem fala que linda, né? Linda, maravilhosa você. Ai. É uma delícia conversar com você hoje, Paulinha. É uma delícia. Assim, eu acho que desde que a gente se conheceu, desde que eu te vi no curso da escrita curativa, eu senti muito desejo de estar mais próxima de você. Eu queria mandar um beijo para todo mundo que está entrando aqui. Olha a Malu. A Malu, as meninas, elas não se desgrudam. Ai, que gostoso. A Juliene! Ai, maravilhosa, Juliene. E todo mundo que está entrando, que gostoso, gente. Porque eu acho que aqui, ó, a Juliane tá aqui, a Malu tá aqui, Paulinha, e elas vão concordar comigo, porque você é, assim, é um vulcão, né? É um vulcãozinho, assim, é uma coisa em ebulição. Então, desde o começo chegou mais delicada, falando um pouco mais baixinho ainda, mas de repente, né, aquele vulcão apareceu e aquela mulher que colocava fogo em todo mundo. Foi isso. Não é? Sim. Com esse zoião, assim. E foi fantástico descobrir esse lugar de ebulição, de fogo. Para mim também foi uma descoberta, né?
e criar essa irmandade, eu ia falar. E aí, Denise? Ah, voltou! Como assim? A rainha da festa caiu? Como assim? Como pode? Como pode? O celular, eu vou deixar aqui a postos. Meu celular apagou, mas eu tô aqui e ele tá carregado. Vamos lá. Paulinha, não se preocupe. Se acontecer de você travar, tranquilamente você volta e eu estarei te esperando, tá bom? Combinado. Olha um oi de Goiânia, que delícia. A Cris também, nossa Cris do curso entrou. Olha lá, que gostoso. Ai, que lindo, que delícia, que gostoso, que gostoso. Mas, Paulinha, ó, fala um pouco para as pessoas. Ó, então você está em Salto de Pirapora, né? Isso, Salto de Pirapora. Aqui é próximo de Sorocaba, é interior de São Paulo. Tem muito verde, né? Eu já fui aí. Aqui eu moro no meio do mato. Eu moro numa chácara que tem 6.000 metros de mato. Que delícia! Já entrou esquilo em casa, aranha, enormes aranhas, cobra já veio aqui. Cobra! Serpentes! Morcego, sim, já teve de tudo. Adoro! Maravilhoso. Mas também estamos seguros aqui, estamos seguros. Todos temos os nossos espaços, os esquilos, as cobras, as aranhas e nós. Todo mundo aqui se respeita. Entramos na artesania das histórias, né, Paulinha? Exatamente, isso mesmo. Mas, Paulinha, qual que, assim... eu queria que você falasse, porque eu achei muito legal quando você chegou e você falou, né, dos nossos encontros antes de acontecer, né? Sim. Porque eu acho que é bem legal querer falar isso com você sobre, né, como foi que a gente se encontrou, né? Que num tempo que nem existia internet. Não, tô brincando. Não, mas naquela época, a gente já, acho que era a época dos SMS nos celulares, né? Porque eu me lembro que eu ainda estava assim no meio da faculdade e era por SMS, tanto que a gente colava nas provas por SMS, não tinha WhatsApp. Paulinha, quantos anos você tem? Eu tenho 32. Ah, uma menina, que delícia. Olha essa cutis, olha essa pele. E quem conheceu você foi uma amiga, uma irmã do meu coração, a Dani, que eu já vi que ela está por aqui nos vendo, nos prestigiando. Linda, maravilhosa. Ai, que saudade, Dani. Todos os beijinhos do mundo para você, Dani. E a Dani começou a fazer a escrita curativa. E ela disse para mim, Paulinha, eu tô fazendo um curso que eu não tenho nem palavras para descrever. Eu disse, mulher, me diga o que é isso, né? Me conta. E aí eu te conheci. E eu não vou me esquecer que a gente se conheceu lá na Paulista tomando um sorvete de manjericão. Olha só, porque comidas, né? Isso já criou-se na narrativa. Eu sei qual que é. Um sorvete de manjericão com calda vermelha no reserva. Exato. Então, para mim, e eu tenho manjericão plantado aqui na chácara. Quando eu sinto o cheiro de manjericão, eu lembro de Jerusa. Que maravilha! Eu não sabia disso. Você não sabia? Porque eu nunca tinha nem contado. Nossa, que incrível! E aí eu olhei para você e falei, gente, essa mulher é uma deusa na Terra. Você é maravilhosa. Eu falei assim, eu vou fazer o curso dessa mulher um dia. Naquela época... Foi bom que eu não fiz naquela época, porque eu acho que eu ainda não estava totalmente preparada para me entregar. E tanto que passaram-se quantos anos? Bom, não era nem a era do WhatsApp ainda, né? Era SMS. Então foram alguns aninhos aí. Mas eu sabia, o momento ia chegar. O momento ia chegar. E ele chegou. E chegou assim, fantástica. Mas assim, você foi por essas coisas do computador? Você me viu assim no computador? Acho que eu fui te acompanhando de longe, mas teve uma época que eu entrei numa reclusão total e me afastei de todas as pessoas. Aí, aqui pelo Instagram, os deuses dos algoritmos, apareceu alguma coisa sobre você, assim, falei, nossa, a Jerusa, eu quero a Jerusa, eu quero a Jerusa. E aí, foi te seguir, e aí você fez aquele aulão, lembra? Lembro. Sim, e aí quando eu assisti aquele aulão, aí você me capturou, eu falei, é agora.
senti meu chamado ali. Falei, agora vai, agora vai. E foi. E foi lindamente. Nossa, que maravilha, que delícia, que delícia. E você já estava se relacionando com a escrita antes disso? Eu já tinha, eu tava assim, sabe quando a gente vai entrar na piscina que você quer dar um mergulhão, mas você não tem coragem? Aí você vai molha um dedinho do pé, assim, aí você põe o pezinho, eu tava assim. Tava molhando o pezinho, aí eu sentei na beirinha, eu tava nessas com a escrita, mas eu já queria, já sentia vontade, porque eu comentei, né, com você. Acho que as histórias, para mim, elas sempre foram fundamentais. Sempre foi a minha maneira de interagir com o mundo, de enxergar o mundo. Foram nas histórias, né? Nas histórias de ficção, principalmente. Mas como leitora, sempre muito num lugar de passividade ali, de recebendo, não agindo, né? Mas eu já sempre tive vontade de escrever, mas não conseguia dizer não, mas isso não é para mim. Eu não sei escrever, eu não consigo. Não... Imagina eu escrever alguma coisa, o que eu vou escrever? Né? Eu vou ler. Mas aí comecei, mas eu podia, mas nossa, olha a Jerusa, podia fazer o curso da Jerusa. Será que se eu fizer o curso da Jerusa? E aí veio isso, mas as histórias sempre têm esse fio condutor, né? O próprio artesanato é uma criação de histórias ali. Eu faço bonecos de amigurumi, é aquela técnica japonesa que faz aqueles bonequinhos de crochê. Nesse processo do crochetar, há também uma criação de história, né? E na língua mesmo, a gente tem umas metáforas, assim, de um tecer, né? O fio do pensamento, você tece histórias. E essas imagens sempre foram muito recorrentes comigo, nesse sentido. Sim. Nossa, que bonito. Eu acho primeiro que eu já até anotei aqui a palavra crochetar. Eu não conhecia essa palavra, né? Então, para mim está sendo um presente de hoje já, porque eu fico anotando as palavras que vocês me dão de presente, assim, quando a gente está falando, sabe? E é bonito isso. Nossa, é muito lindo. E, Paulinha, e é muito bonito também, quando você está falando isso, eu penso na duração do trabalho do artesanato, né? O artesanato é um trabalho ele dura no tempo, né? Então, ele requer um empenho e uma dedicação, né, a isso, né? Sim. E assim como o próprio ato de escrever, como os livros, por exemplo, que você fala, e eu achei isso lindo, que um livro é um corpo, assim é o artesanato, né? Há um pedaço da nossa alma ali. Porque enquanto eu estou tecendo aquele boneco, é quase como uma magia, né? Para quem gosta do místico, é uma magia. Você está tecendo ali, você está ali com seus pensamentos, as suas mãos, e você está... É um processo mágico, alquímico. Porque você pega um fio e aquele fio vai se transformar em qualquer coisa que você der o formato para aquilo, né? E assim como a própria escritura, é a tessitura do escrever das palavras também, né? As palavras existem, as letras existem soltas, e quando você pega aquilo e nesse processo alquímico de você mesmo e de escrever, aquilo, e é um pedaço seu que está ali, né? E vai perdurar no tempo, no mundo, e no outro que te tem, que leva o boneco que eu fiz, o outro que tem o seu livro nas nossas mãos. A gente tem um pedaço seu, né, com a gente aqui, que você fala. E quando você diz isso, que um livro é um corpo, e é fantástico. É isso mesmo. E assim com o artesanato também. Nossa, muito lindo isso, né? Hoje eu estava falando que a gente, quando está escrevendo um livro, porque eu não sei com quem que eu estava... eu acho que foi ontem mesmo com a Ana Silvia, né? Eu acho que foi com ela que começou a vir essa coisa, né? Que a escrita do livro da gente, ela tem um lugar de a gente começar a colocar uma paciência, né? Uma paciência naquilo, né? E aí a gente... Tem um autor que eu gosto muito, sempre cito ele, que é o Levinas, e ele fala que a paciência é um sinônimo da bondade. Então, quando a gente está escrevendo um livro, né, imagina, toda essa dedicação que você está colocando, né, nesse boneco, nesse trabalho da sua arte, imagina ela ir toda para você, né?
na seleção dos seus textos, na seleção do que você quer dizer, né, na seleção do seu corpo. Então, como um livro é um corpo, a gente colocar todo esse empenho é uma coisa muito louca, porque não se faz isso do dia para a noite, né? Nossa, esses dias eu estava vendo, Paulinha, bem, esses patrocinados, né, essas propagandas que vem no Instagram, escreva o seu livro em 3 semanas. Eu disse, gente, quem que escreve um livro em 3 semanas? Gente, como assim, né? Então, por quê? Porque requer um tempo, requer um olhar, requer paciência, requer muito toque, né? É claro que não tem como a gente vai sair muito melhor desse processo, né? Pelo menos a gente vai sair com consciência de si, autocuidado, né? O cuidado estético também, mas também muito mais profundo, um cuidado ético com o corpo, né? Então, achei bonita essa ligação que você fez com o artesanato e com a escrita desse livro Corpo, né? Com a escritura. Ai, muito bom. E você estava falando para mim... Escritura, tessitura, né? Tessitura, né? As duas coisas ali, para mim, eu sinto que se conversam ali, elas interagem, elas às vezes são uma coisa só. Sim. E quando você estava falando daí que você queria fazer o curso, que você queria, né? Você acha que você veio para o curso mais pela escrita ou mais pelo curativa? É uma coisa que eu sempre fico curiosa de saber das pessoas, porque eu até acho que vou colocar isso na minha fichinha de inscrição, sabe? Você veio pela escrita ou pela curativa? Claro que é o combo, mas tem sempre uma palavra que chama mais, né? Chama. Eu, a princípio, na parte consciente, eu dizia que era mais pela escrita, mas o meu corpo ali, agindo por trás dos bastidores, ele estava indo pelo curativo. Porque há no seu curso uma magia. Eu não queria ficar falando muito em termos de magia, porque tem gente que não curte esse barato, mas então não é. É uma magia, mas... Pode falar! Eu precisava desse lugar porque o seu curso trouxe um movimento para mim. Ele me movimentou todinha. E foi o curativo, na verdade. Foi a escrita, mas foi o curativo, que pelo curativo eu cheguei na escrita. Isso é fantástico, mas os dois estão tão entrelaçados, mas a princípio eu dizia que eu vim pela escrita. Mas no fundo ela era pelo curativo, principalmente, eu diria. Então, mas o que aconteceu, então? O que você acha que aconteceu que houve esse processo curativo com você? Você vai bem devagarzinho, né? Eu não quero dar spoiler, mas acho que vai soltar alguns, bem de pouquinho, assim. Pode soltar os spoilers, não tem problema. É tudo gente nossa que tá aqui, tudo gente de casa, que vai querer um dia... Você vai conduzindo a gente com uma delicadeza, esse seu sorriso que envolve, né? Você vai com esse rostinho lindo, esse sorriso, a gente se sente acolhida, se sente em casa. Aí você pega na nossa mão e vai, vamos andar? Vem cá, deixa eu te levar num passeio. Aí a gente vai, devagarzinho. Aí você vai devagarzinho e você não tá percebendo que você tá se mexendo. A gente não percebe que você tá indo. Você tá indo pra dentro, né? Tá indo assim, porque você tá segurando a nossa mão. De repente, você solta a mão, porque é a hora que precisa soltar, porque é a hora que a gente precisa olhar onde a gente tá. E quando a gente olha, a gente tá assim, meu Deus, eu cheguei até aqui. E aí que é o tchan, que deu aquele desespero, assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Que é aí que a magia toda acontece, a coisa toda ferve, é uma ebulição. É um movimento mesmo, um movimento do corpo. E isso se refletiu tanto, inclusive, no meu corpo, no olhar de mim para comigo mesma, de começar a me perceber e de me cuidar. Foram coisas fantásticas. E a grande surpresa desse curso que eu escrevi para você, sei lá, era quase 10 da noite, né? Olha só, sem nenhuma noção de... Jerusa, eu saí do armário! Lembra disso? Nossa, foi uma mensagem mais linda que eu ouvi, né? Jerusa, o que você fez comigo? Eu saí do armário. Então veja que faltava tanto esse movimento e esse olhar para dentro de mim, que eu me
encaixotei tanto e o curso me fez olhar. Isso foi porque você vai com jeito, você leva a gente pela mão, né? Você leva a gente onde a gente precisa chegar. E isso que foi maravilhoso. E não só você leva, como você dá ferramentas para que a gente se empodere de si, para que a gente arrebente o que precisar arrebentar. E foi isso que eu fiz naquele momento. Eu me dei conta e eu não saí eu brinquei, eu não saí do armário, eu arrebentei a porta do armário. Foi isso que aconteceu. E causou um movimento maravilhoso assim, na minha vida. Isso está reverberando e continua reverberando, né? E aí eu comecei a escrever mais solto. E foi fantástico que eu comecei a olhar assim, eu sou capaz, assim, que se eu entrei lá atrás achando, não, mas eu vou escrever, eu não sei, eu vou escrever o quê? E aí eu escrevia, dizia o encaixotadinho, né? Ah, eu vim no curso para escrever historinha. E aí eu falava assim, né? E tudo assim, no diminutivo, e a Paulinha, tudo assim, né? E aí, de repente, eu descobri que não. Pera, não é só Paulinha, não, é Paula também. E não vou só escrever historinha. Eu posso escrever o que eu quiser. E eu posso escrever palavrão. E eu posso escrever erotismo. Eu posso ser o que eu quiser. Eu encontrei esse espaço de mim mesma, de eu vou ser o que eu quiser. Porque eu posso. Foi isso. Eu cheguei nesse lugar do eu posso. Com o curso. E isso foi fabuloso. Não tenho nem palavras. Nossa, eu adoro te ouvir, porque eu fico recuperando o seu processo, né? Você lembrando do seu processo, que foi realmente incrível, porque de fato você chegou, né? E a gente foi ver, né? A ideia do pãozinho, né? Lá do pão, lá, primeiro exercício, e tinha aqueles diminutivos que você colocava de repente, num dia, né? Porque eu não sei se todo mundo que tá aqui sabe, mas a gente tem, né, nesse curso a gente tem os grupos, né? Eles também têm uma plataforma onde a gente se encontra e, claro, não é obrigatório. Quem quer postar o texto, posta o texto, mas a verdade é que você pode postar um vídeo, né? Eu incentivo a isso, a um vídeo lendo, porque tem a questão do corpo, né? O corpo vai aparecer. Enfim, tem um monte de surpresinhas no curso. De repente, lá estava a Paula, né? A Paulinha, que a gente já estava acostumada com a Paulinha. Lá estava a Paula. Nossa, escreveu um texto falando palavrão e falando várias vezes. E aí a gente ouvia e a gente tinha vontade de também repetir o texto dela, porque era gostoso na boca, né? Aquele palavrão era gostoso, né, Paula? E dava vontade, dava tesão de continuar, né? Aquilo era uma escrita muito, né? Por isso a gente falando, né, do que se percebe, do que vê, mas a escrita do desejo, né? Como é que nasce essa escrita do desejo, né? Exatamente, e ela só nasce quando você se permite esse movimento do corpo. E é uma coisa até que você me perguntou, né? Ela parte do corpo, ela tem uma relação, com certeza. E não há como a gente tirar o corpo, né, de si e dos seus contatos e da escrita. E o problema é que eu vejo, não problema, mas a gente é tão condicionada, talvez enquanto mulheres ou enquanto sociedade, a tirar o corpo de cena, a se diminuir, a se encaixotar, aprender a não desejar, a ficar nesse lugar de tão, né? E a gente vai se matando também com isso. E chegar nesse lugar de perceber, não, eu posso, eu tenho desejo, eu sou um ser sedutor, todos somos, né? Temos essa energia, e essa energia é vida, ela é potência também, né? E isso me faz pensar, por exemplo, em termos da linguagem dos chakras, que acho que isso tem a ver até com o próximo curso, que é a Poética da Serpente, mais spoiler de outros cursos, né? Que esse eu tô na fila desse. Mas é que ele fala o chakra da Kundalini, que é a base de energia, e é também, não, é a libido. Outros teorias psicológicas que falam da libido, né? Não só enquanto desejo sexual, mas enquanto força de potência de vida. E as duas coisas estão atreladas, né? E aí, no dia a dia, a gente vai, sem perceber, vai separando isso. E aí a gente vai por isso que a gente vai se afundando e se matando um pouquinho, né? Porque a gente se desassocia.
e dizer, não, a gente tem espaço, tem que ter esse espaço desse desejo. E foi isso que descobri, que começou ali, naquele texto do puta que pariu, que foram vários puta que pariu de boca cheia. Foi ali, né? Foi. E é muito interessante você falar isso, porque as pessoas que não conhecem o curso podem pensar que se trata do que você falou, né? Mas é muito mais um como, né? Como aquilo se dá. Porque às vezes você pode estar falando a mesma coisa que você falava antes, só que existe uma maneira diferente, que é essa maneira de você colocar seu corpo naquela página, naquele espaço, né? Que eu acho que é um pouco de direcionar para isso, né? Uma página toda só para você, né? O que você faz com isso, né? O que você faz com isso? E o interessante, pensando nisso, é como quando você se dá esse espaço de respiro, como o próprio formato do texto se modifica. Porque no começo dos exercícios, eu dizia, historinha, não sei o quê. Eu não conseguia escrever outra coisa que não um formatinho ali, meio uma historinha, um continho, algo nesse sentido, né? E conforme foi passando o andamento do curso, eu cheguei nesse lugar de repente, eu fui ver e eu estava escrevendo poesia. E aquilo me surpreendeu, porque há uma coisa que eu nunca disse isso em voz alta, assim, por vergonha. Eu dizia na minha cabeça assim, eu não gosto de poesia. Olha só, que blasfêmia, mas eu não gosto de poesia. E aí o que eu fui entender? Por que eu não gostava? Porque eu não entendia. E por que eu não entendia? Porque eu não dava espaço do meu corpo sentir aquilo. Porque eu estava refletindo sobre isso hoje. Na poesia, não há como você escrever ou ler uma poesia mascarado. A poesia é um corpo desnudo ali, sem máscara. É você inteiro ali, você não se esconde, não tem como se esconder, né? E eu senti isso quando eu fui percebendo dos meus textos que eles foram naturalmente, não é que eu planejava escrever uma poesia, eles foram saindo naquele formato porque eles queriam, as palavras queriam sair naquele formato. E aí eu percebi o que está acontecendo ali. Aconteceu que eu estava inteira ali, sem me esconder, debaixo de nada. Eu só estava ali. E ali era esse lugar da palavra poesia. Nossa, Paulinha, é lindo isso. Nossa, é tão bom, porque quando eu ouço você falando isso, né, e outras pessoas falando outras coisas, eu fico tão feliz, porque não sou só eu falando, né? Porque eu falando parece que é uma coisa que me acontece só a mim. Mas é isso mesmo, né? O encontro com a poesia, e olha como você já é uma autora, né? Porque eu já, uma autora mesmo, com A maiúsculo. Porque eu até copiei isso que você falou, a poesia é um corpo desnudo. Quando a autoria acontece, a gente, ela toca o coração da gente, né? A gente fala de coração como uma metáfora, mas não, ela toca o corpo da gente de uma forma que a gente não quer falar de outra forma, a gente quer repetir igualzinho, porque aquilo saiu daquela pessoa e me tocou. Então, eu até copiei esse verso seu, né? Porque já é um verso de um poema. É um corpo desnudo, né? É maravilhoso. A Damares Correia está dizendo maravilhosa, que está orgulhosa de você. Acho que é você, hein? Deixa eu te contar quem é a Damares. A Damares foi minha professora de português no colégio. Linda, maravilhosa. E ela tá aqui, Ada. Um beijo. Damares, sua linda. Eu amo os professores de português. Eu também já fui uma professora de português. Inclusive, você foi professora de uma colega de uma pós que eu fiz, que ela veio me escrever. A gente não tinha mais tinha perdido contato, mas ela veio me escrever dizendo o quanto você foi fundamental na vida dela. Aliás, eu precisava... Não foi combinado isso, gente. Estou repassando esse recado ao vivo aqui, dizendo de como você é uma pessoa que foi, assim, fundamental na vida dela, de tocar ali. Então, por isso que a gente do curso brinca, né? Que a Flávia acabou de entrar. A Flávia, aqui, Flávia, eu ia falar dela agora! Gente! A Flávia é maravilhosa! Flávia Roma!
lá da Terrinha. Seja bem-vinda, Flávia. Olha só, olha a Tânia aqui também. Viva as professoras de português, que coisa boa. E quando a gente fala no curso que você é uma maga, é porque é isso, você toca a gente de uma forma. Não é que você toque, você só que faz a magia, mas você ensina a gente a fazer essa mágica acontecer dentro da gente mesma. Você leva a gente para esse lugar de potência, que é nosso, que todo mundo tem. E é isso que eu fiquei maravilhada. Porque não é que você ensinou uma forma, tipo que você brincou, escreva seu livro em 3 semanas. Não é uma fórmula fechada. Você ensina a gente a pescar. Você não dá o peixe, você ensina a gente a pescar e descobrir uma fonte infinita de peixes, de poder, de potência. Que é isso. Aí tem pessoas maravilhosas. Ai, que maravilha. Nossa, olha, me ensinaram. Demorei muito para aprender isso, que quando alguém faz um elogio, você agradece, recebe no coração e depois devolve toda a energia para a pessoa em pensamento e vibração. Porque é claro que eu não sei até quanto eu mereço tudo isso que você está falando, mas é muito bom, né? Que tenha sido assim a nossa relação, né? A nossa relação tenha sido desse jeito, com essa troca tão potente, porque tudo que você está falando que eu fiz, na verdade, foi também, você fez por mim, né? Porque só dá para acontecer isso porque você veio com o seu corpo aberto, né? Com essa confiança, né? Essa relação de confiança, porque é uma relação de fé. Olha que lindo, né? Que a gente vai chegar nisso, né? No curso, em algum momento, a gente fala disso, que é uma fé que ela não é religiosa. E você está falando assim, eu tô falando muito de magia aqui, né? Só que é aí que tá o interessante, né? Porque cada um de nós temos uma semântica interna. A gente fala das mesmas coisas, mas com palavras às vezes diferentes. Sim. Então você pode estar falando de magia, outra pessoa fala da mesma coisa, mas fala de fé, outra fala da mesma coisa, mas fala de contrato. Então, depende muito dessa semântica interna da gente. Mas a verdade é que existe uma fé na palavra. Ela é antes da religião, ela é antes de qualquer coisa. Sim. E é isso, é eu confiar que se... e o escritor precisa disso, né? Porque a gente escreve... nós, hoje, por exemplo, né? Se eu falei assim, Paulinha, às 8 eu vou te chamar. Teve uma fé que, né? Um ato fiduciário, como diria o Derrida, né? Que você falou, nossa, se ela chamou, ela vai estar. Então, quando você abriu o seu corpo para mim, a gente pôde atuar juntas nessa construção, né? Porque eu também me sinto, assim, total coparticipante desses textos maravilhosos que você fez. Nossa, cada texto que você lia, eu falava... ainda fazia isso, né? Paulinha, eu morri! E você escreveu! Que delícia, porque eu via você escrevendo os textos, mas também... eu ficava imaginando desse lado como esse corpo estava atuando na vida, né? Como você estava pisando duro, né? Pisando duro nos lugares, assim, com firmeza, né? E aí, eu fico pensando assim, qual foi o momento para você chave do curso? Qual foi a hora que você falou... Porque você está contando, né? Que teve um momento que você falou, puta que pariu. Você lembra que momento foi esse? Eu lembro. Eu não queria dar spoiler, mas há um momento... O curso, né? Lembra que eu falei que você pega a gente pela mão até chegar num lugar e de repente você fala, agora é a hora. Esse agora é a hora é o que deu terror, né? Não consigo, vou parar o curso. Foi algo assim. Eu lembro que aconteceu uma coisa meio engraçada, tipo meio terapêutica mesmo, de projeção. Em algum momento eu projetei em você algumas coisas ruins ali. Eu fiquei muito... Foi até legal, eu não sabia disso. Eu acho até que eu fui bem estúpida, sei lá, eu fiquei com isso na cabeça. E aí foi uma aula ao vivo que a gente teve, e no dia seguinte eu acordei e eu fui... Porque na minha cabeça você tinha sido meio grossa comigo. E aí no dia seguinte eu acordei e eu escrevi um poema, e aí eu li comecei a escrever pensando em algo, assim. E quando eu li, me caiu a ficha. Eu falei assim, eu tô achando que as pessoas estão sendo violentas comigo, mas quem está sendo violenta sou eu. E aí fez...
E eu percebi esse lugar de quando a gente... Claro, todos nós temos traumas inúmeros, né? Traumões, trauminhas, todo mundo vive traumas, né? Então, sim, todos somos vítimas em alguma medida. Mas quando a gente se acomoda muito nesse lugar de vítima, e a gente começa a se ler e se colocar no mundo assim, você acha que tá todo mundo ali só te fazendo mal, te violentando, e a gente não percebe o quanto é o contrário. A gente acaba sendo violento com o outro. E esse foi um ponto-chave de virada para mim, para começar a destrancar as chaves. E aí cheguei naquele grande lugar de... Porque há um momento em que você olha para o abismo, né, no curso, mas ele é fundamental, porque é um abismo que guarda segredos, segredos assim, que te fazem, depois que você processa, sair do armário, segredos que te fazem se movimentar, segredos que te deixam mais bonita, que te fazem sair conquistando o mundo. E foi isso que aconteceu. Eu até escrevi um dos textos que eu até ia te perguntar, falei, será que podia ler uma coisa? Porque um dos poemas que eu acabei escrevendo é o que ele foi quase que um resumo do curso, assim, do que ele me deu, né? Mas aí, bom, não Você sei. tá com ele aí? Tô com ele Você aqui. tá com ele? Tô. Ai, claro, super, pode ler, pode ler. Pode. Claro, vai ser maravilhoso. A Juliane está dizendo aqui que foi no encontro com o intruso, hein? Isso. É que eu não queria usar esses termos para não dar spoiler, mas é isso mesmo, Juliane. Bom, a gente sabe, eu e a Juliane, aliás, nós descobrimos que os nossos intrusos eram assim, parente, enfim. Isso aí fica para vocês que estão nos assistindo e que vão fazer o curso, façam, porque vocês vão descobrir coisas fantásticas. Mas vamos lá, o texto está na mão. Holofotes. Há demônios que nos moram por baixo da carne, nas entranhas. Mas não se engane, não há ali o mal ou bem. São forças, potências pura. Elas habitam as profundezas abissais de nossos corpos. Sentei-me na beirada de meu desfiladeiro, ali fiquei, balançando as pernas por longo tempo. Tinha medo do escuro e dos segredos que ele sussurra. Morri 1000 vezes, mas minhas pernas cismavam em continuar, se balançavam, até que me permitisse um pulo, salto de fé. Desci, sem fundo, sem fim, sem luz, solta no ar. Tive medo não, pavor. Mas o soltei também. Ele me estava atrasando. Pousei no fundo de solavanco. Me abraçaram os demônios todos. Fizemos amor. E quando refiz o caminho, agora em subida, tinha 1000 holofotes acesos que emanavam de meus poros. Meu Deus, que maravilhoso. Olha, a Ana Silvia chegou. Paulinha, vamos fazer aquele esquema que a gente faz? Você pode ler novamente? Mais uma vez? Porque é tão incrível que a gente quer de novo, né? De novo. O grande mistério, né, do texto autoral é que ele guarda tantos possíveis e guarda tanto convite, porque como ele não se revela, ele convida você a querer saber os sentidos, que basicamente a pessoa fala assim, nossa, lê de novo. Então, quando você escuta isso, você sabe que você já está avançando no campo da autoria, porque a pessoa quer mais daquilo, né? Então, você pode fazer isso para nós, né? Olha, tantas pessoas que não te conhecem aqui e vão estar te conhecendo já como escritora, né? Que delícia. E aí, bom, depois a gente fala. Holofotes. Há demônios que nos moram por baixo da carne, nas entranhas. Mas não se engane, não há ali o mal ou bem. São forças, potência pura. Eles habitam as profundezas abissais de nossos corpos. Sentei-me na beirada de meu desfiladeiro. Ali fiquei, balançando as pernas por longo tempo. Tinha medo do escuro e dos segredos que ele sussurra. Morri 1000 vezes, mas minhas pernas cismavam em balançar.
em continuar, se balançavam, até que me permitisse um pulo, salto de fé. Desci, desci, desci. Sem fundo, sem fim, sem luz, solta no ar. Tive medo. Medo não, pavor. Mas o soltei também. Ele me estava atrasando. Pousei no fundo de solavanco. Me abraçaram os demônios todos. Fizemos amor. E quando refiz o caminho, agora em subida, tinha 1000 holofotes acesos que emanavam de meus poros. Paulinha, você não estava vendo, mas aqui o que apareceu de coraçãozinho, enquanto você estava lendo, todo mundo colocando coraçãozinho, coraçãozinho, todo mundo falando maravilhindo. Aqui, ó, a minha irmã disse assim, a bonequinha que despertou deusa. Nossa, tem muita gente falando. E muitos coraçõezinhos acontecendo. Você vê os coraçõezinhos? Eu tô vendo, eu vi. Tá vendo? Aí eu não sei. E um monte de chaminha de fogo. É. Olha, eu posso falar? Eu não vou aguentar, vou falar, tá? Esse poema, eu queria ter escrito esse poema. Eu queria ter escrito esse poema. Assim, ai, vou dar as imagens que você criou, elas são incríveis, né? E é muito interessante porque elas vão provocando o desejo de escrita também. Quando você fala, sentei-me à beirada do meu desfiladeiro, né? Olha, já fica na cabeça. Eu fiquei pensando, nossa, ela sentou na beirada dela mesma, porque a gente tem um desfiladeiro, a gente tem um abismo, né, de dentro. E aí eu pensei, sentei-me à beirada de mim. Poesia gera poesia. Encontro. Poesia é sempre o lugar de um encontro. Justamente pela falta, não vou dizer falta, mas pelo espaço que você dá para o outro entrar. Sim. E você foi dizendo coisas lindas, potência escura, o escuro que sussurra, né? Mas a coisa mais incrível e eu acho que eu gostaria de ter esse poema como o poema da escrita curativa, né? Porque ele é realmente o poema da escrita curativa, porque você diz assim, me abraçaram todos os demônios, né? Me abraçaram todos os demônios, e eu fiz amor com eles. A escrita curativa, se eu fosse explicar então, porque todo mundo pergunta, mas o que a gente faz na escrita curativa? A gente abraça todos os demônios e trepa muito com eles, né? É muito bom, muito bom. E aí, no fim, quando você coloca do holofote, né, que aí abre todos os holofotes são os poros do corpo, isso casa completamente com o que você estava falando do segredo. Porque a literatura, como esse lugar onde o segredo pode ser, o segredo ele é aberto, né? Só que ele é aberto e protegido, ele ainda é segredo, mas ele é arte, aí ele virou arte. Então, né, para quem está ouvindo aqui a primeira vez, esse é o aspecto curativo, o aspecto do cuidado de si. É como eu posso viver os meus segredos, né? Viver todos os meus segredos na luz, né? Expor esses segredos sem que eles deixem de ser segredos e, portanto, meus, né? Meus tesouros preciosos, e sem que eu sufoque com eles. Sem que eu sufoque com eles. Então, é a coisa mais maravilhosa que eu já li, que eu já ouvi, né, desse corpo produzido. Ó, um brinde! Muito bom! Maravilhoso, depois que eu li, eu estava pensando, eu me lembrei desse texto hoje, eu falei assim, se eu tivesse que resumir o que foi o curso, foi esse poema. Se eu tivesse que resumir, foi esse encontro. Esse encontro dos demônios, mas de perceber que é ali, nesse lugar, e que a gente se volta. A gente é o holofote ali. É isso. E foi esse lugar me
me deixou assim. Não tenho palavras. Quer dizer, talvez eu tenha muitas palavras e vou ter que colocá-las de alguma forma, elas vêm surgindo. E aí as palavras estão surgindo nisso, né? E nessa dança sensual também. Porque o que vieram saindo com poemas sensuais. Porque eu reprimia muito meu corpo, meu desejo, né? Tá? E aí, por isso também da escrita do desejo. Porque é esse lugar de perceber, quando eu faço esse mergulho, que foi o curso, de chegar ali e de abraçar todos esses demônios, foi uma libertação e de me permitir ser esse corpo que deseja outros corpos. Isso trouxe movimento para minha vida, trouxe vida para minha vida. Teve um outro texto que eu escrevi, os versos eram algo assim, era uma vida de partes mortas. Essa era eu no mundo. Era um ser vivo morto. E aí, isso mudou. E agora eu tô viva. Tô muito viva. Eu tô vivendo. Ai, que delicioso! E é muito louco como, né, você falando, eu recupero muito a minha experiência também. A minha experiência, que era uma experiência de um corpo que estava totalmente paralisado, né? Lá nos primórdios, né? Lá no tempo dos Neandertals, lá da caverna, quando eu comecei a fazer isso que eu não sabia que ia virar escrita curativa, né? Era um corpo que ele não sentia, né? Ele vivia, mas ele não estava sentindo. E eu me lembro quando eu comecei o processo parecido com você, por isso que é muito gostoso te ouvir, que era um processo, algo tinha acontecido que tinha me distanciado, me dissociado do corpo. E aí eu comecei a escrever poemas, eles começaram a sair como poemas de mim. E eu não bloqueei aquilo. E não era uma questão, assim, delicada para resolver ou para limpar aquela sujeirada toda. Ao contrário, era sujeirada, era o demônio que era a coisa mais interessante, né? Era tudo de ruim, era o melhor. E vinha com muita potência. E aí, como tá só nós duas aqui, não tem ninguém vendo a live, então acho que a gente pode falar intimamente, né? Foi. Aquilo, eu lia os textos que eu mesma escrevia e eu sentia muito tesão. Sentia tesão. Aquele corpo que estava super paralisado, assim, tipo, como você diz, assim, estava no armário, já fazia anos, assim, que ele estava paradinho no armário, acho que uns 3 anos. De repente, eu sentia tesão e eu lia os meus poemas e eu tinha vontade de me masturbar. Eu me masturbava muito. Eu me masturbava pra caralho. Porque era muito bom. E eu começava a me tocar mesmo. Eu falava, gente, só que era eu mesma, com a minha experiência, que foi toda reprimida, produzindo desejo, né? Produzindo gozo, né? Então era muito interessante isso, né? Então, quando você fala, automaticamente eu volto para esse lugar, sabe? Esse lugar de, meu Deus, eu tenho um corpo. E ele faz, o meu corpo se faz carne com o verbo, com a palavra, né? É muito mágico. É muito mágico. É um corpo que tem tesão e é um corpo que se inscreve no mundo assim, né? E isso aconteceu comigo também, com os textos, tudo. E eu tive que trazer isso para minha vida. Eu sou casada, mas a gente chegou num ponto de abrimos o relacionamento, eu fui pro Tinder, e aí hoje eu tenho um marido e uma namorada, que eu acho que ela tá por aqui. Sim. Que aconteceu. Nossa! Aconteceu depois do curso, assim? No curso? Não. O meu primeiro encontro com ela foi o nosso último dia de aula. Eu estava voltando, lembra? Eu entrei atrasada, até porque eu estava voltando da casa dela. Foi só isso que aconteceu, só. Eu não sabia! Que maravilha! Nós duas aqui, eu tô contando isso só para você. Claro! Não tem problema contar isso. Pois é, foi só isso que aconteceu. Gente, adoro! E eu era muito quadradíssima ali, toda fechadinha, escondidinha. Nossa, daí tive que abrir o relacionamento e deixar também meu marido respirar, porque eu também queria respirar, né?
E foi Pois maravilhoso. é. Foi. E porque essa Sim. imagem que você falou, que você lia seus textos e ficava com tesão, foi isso que aconteceu. Foi uma explosão de tesão na vida, quando eu me dei conta também, né? Disso. Não, e olha que delícia, Mayra, olha que nome lindo. Ela tá dizendo assim, ó, um dia eu escrevi algo tão profundo, eu tive uma respiração tão de satisfação que eu senti um orgasmo pela garganta, bem louco e maravilhoso. Nossa, a gente sabe bem o que é isso, né? É. Tamo junto, Mayra, que coisa linda. E ó, Paulinha, ó, um beijo pro seu marido, um beijo pra sua namorada, porque eles são incríveis. E aí, eu não sei se vocês conhecem, eu leio muito uma menina aqui do Instagram, que é a Geni Nunes, a Geni Papos. Você segue ela? Segue ela, que ela tem nossa, uma fala incrível, uma fala amorosa, afetuosa, né? Uma fala sobre sexualidade tão acolhedora. Então, fica a dica aí, né? Já tá só nós duas aqui, né? Mas isso que você está falando é incrível, porque é isso mesmo. Porque em algum momento, quando a gente está sufocado, a gente está chato, a gente se sente vítima de uma situação, a gente está reprimido, não conhece ainda, né? Não tem consciência dos nossos desejos, porque a gente deseja o tempo inteiro, porque o corpo é uma máquina de desejo. E de desejo de todas as formas, né? Sim. Sexuais, afetivas, todos os tipos de desejo, é isso que nos movimenta, né? O corpo deseja sozinho, porque a gente está parado aqui, não precisa fazer nada, e a gente está respirando, e o sangue está rodando, então quer dizer, tem um monte de coisa desejando aqui. E aí, quando a gente não está consciente disso, a gente quer muito bloquear o desejo do outro. Exatamente. E a gente, de vítima, a gente se transforma numa tirana. Sim. Não é verdade? Sim, e era isso que eu era. Era isso que eu era na vida do meu marido, para mim mesma e para as outras pessoas. Eu não podia ver pessoas felizes nesse espaço de abertura, que eu já era extremamente julgadora. Mas por quê? E aí eu percebi isso, porque eu estava lá, eu não dava espaço para os outros serem, porque eu não podia ser. E aí que eu entendi esse espaço do recalque também, literalmente do recalque. E depois que eu consegui enxergar e aceitar isso, que é ir nesse lugar de olhar para todos esses demônios, esse escuro que sussurra, e eu não queria ouvir porque eu tinha medo do que eu ia ouvir. Quando eu falei, não, eu vou lá e vou ouvir isso, foi libertador. E não só para mim, mas para as pessoas do meu entorno. Isso trouxe qualidade de vida para mim e para os outros, com certeza. Eu deixei de ser, ou eu espero ter deixado e continuar, porque isso é um processo, né? Deixar de ser essa pessoa que quer reprimir os outros. Não, agora eu quero que todo mundo seja feliz, eu quero amor livre, eu quero que todo mundo se ame, que seja lindo. E que todo mundo escreva. E o mais legal é que foram os seus textos que te trouxeram isso, né? Não precisou uma pessoa te falar isso, vir de fora isso, né? Porque a gente às vezes passa... E eu acho incrível fazer análise, eu acho super importante, mas às vezes também a gente fica refém de que alguém tem que falar para você assim, ai, Paulinha, abra a relação, ai, Paulinha, ai, Paulinha, acho que você gosta de menina também, então se dê oportunidade. Não precisa, porque quando você começa a se ouvir, daquele modo que a gente vai criando, né, aquela abertura, aquela escuta, né, porque as pessoas podem achar que escrita curativa está relacionada a escrever, mas não, né? É como você vai ter uma escuta atenta sobre aquilo que você escreve, né? Para você entender sobre o que você está escrevendo, porque a gente não sabe se ler, a gente não sabe nem se tocar, não é? A gente não sabe. Amanhã eu vou fazer uma live com um terapeuta incrível, que é Gente, sumiu aqui. O Rodrigo, meu amor, assim, tipo, ele é maravilhoso, é um terapeuta incrível, o Rodrigo da Costa. E a gente vai falar disso, Paulinha, você vai adorar, porque além de terapeuta, assim, integrativo, ele é terapeuta tântrico.
Então a gente vai falar de gozo, a gente vai falar de orgasmo, dessa escritura que se faz uivo, né? Uhum. Porque é isso, se faz um uivo, né? Eu acho Exatamente. maravilhoso saber que você conseguiu ler isso e se ouvir com atenção, com cuidado e transformar. É isso, né? Todas as vezes, talvez, acho que seja o melhor exemplo o que você disse. Nossa, eu vou pregar você na parede, viu? Assim, vou colocar a Paulinha aqui na minha parede, vai ser o exemplo da pessoa que entendeu o que eu disse, o que eu tenho falado tanto, que se trata mesmo, a escrita é só mais um passo para transformar a vida como obra de arte. A vida é a grande obra de arte. E, e mais, não é nem a criação da vida que é a obra de arte, é a recriação, a reconstrução. Porque a gente, todo mundo que, provavelmente aqui, todo mundo que está aqui, já se fudeu muito, né? Uhum. Já viu a vida se desconstruindo em algum momento, né? Percebeu ali tudo ruindo. É você pegar essa ruína toda e fazer dessa ruína a sua obra, né? Isso é Exato. maravilhoso, né? É maravilhoso. É maravilhoso. E é isso, perceber isso como fonte de poder, que é o curso, fonte de poder. Mas não é que é você que é o poder ou o curso que é o poder. Vocês são instrumentos para que a gente encontre o poder em nós mesmos. Foi isso que eu senti. E isso que é fundamental. Então não é assim, aí acabou o curso e acabou a magia, então a magia é sua. Não, você trouxe aqui, você ensina a gente a ser maga também. Ensina a gente a descobrir esse nosso poder e essa transformação de olhar para essa nossa ruína e ver aquilo como construção, né? Poder, Ai, como potência, potência de construir, né? potência Construir de o que construir. quiser, né? Exato, Nossa, de se sabe? reconstruir, inclusive, né? De se Uhum, reconstruir, inclusive. É isso. sim. Ah, e eu vejo, porque eu fico te seguindo, assim, eu vejo você lá no Pilates, você toda movimento, toda delícia, toda linda, sensualíssima. É muito bom, é muito bom. Olha aqui, chegou uma maravilhosa também, que é a Nani. Ela chegou aqui, quero muito chamá-la para uma live também. Acabou de fazer a curativa, tá esperando a serpente. Não sei não se vocês não vão fazer serpente juntas, Eba! porque ela tá no aguardo da serpente, é outra potência, assim, de bote, sabe? De balançar a raba, bem balançada mesmo, sabe? Que Tipo, delícia! daí perguntam pra mim por que é a poética da serpente, né? Claro, é a Kundalini e tal, mas é o poder da raba, né? Isso mesmo! Exatamente. E é só pensando, eu queria só trazer mais um depoimentinho sobre esse movimento todo de balançar a raba, mas também que é um empoderamento de si. Eu tenho uma questão física, acho que eu coloquei isso dos joelhos, né? Mas eu nunca tive, talvez, eu sempre deixava isso à margem de mim. E até nisso houve um movimento, porque agora, assim, e aí eu comecei a ter coragem de olhar para isso, olhar para mim e dizer, não, eu sou um PCD, uma pessoa com deficiência. Consegui olhar para isso, mas de um lugar de poder e não me diminuir por isso. Inclusive, eu fui tirar o meu RG de PCD agora. Tenho 32 anos, eu nasci com esses problemas nos joelhos. E fui tirar meu RG agora. E olha o quanto que eu vou poder conquistar estando num espaço de me olhar com poder e de me inteirar de mim mesma também. Mais esse movimento que também refletiu na minha vida, o curso, que movimentou minha raba toda, com certeza. Não só nesse fogo do desejo do corpo, mas do corpo enquanto outras instâncias, né? Do corpo que se inscreve no mundo, né? Que se inscreve não só nas histórias, mas no mundo, porque a gente se inscreve no mundo todos os dias, todos os momentos, né? E se a gente tem esse espaço de olhar para si mesmo, de se inteirar de si, a gente também propicia, eu vejo, um espaço para que o outro se inteire de si, que eu acho que é isso que você faz, né? Porque você se inteirou de si nesse seu processo e você permitiu que a gente fizesse isso com a gente mesmo por você já ter vivido isso. Você fez isso por nós também, como exemplo. E é isso que a gente precisa fazer.
Nossa, você tá me emocionando demais hoje, viu? Porque eu não sabia que você ia falar essas coisas. E, e as coisas, assim, essas coisas que você tá falando, não tava no nosso script, né? Porque, Não, gente, o que que eu faço aqui, né? Eu chamo as minhas meninas para conversar, e assim, eu sempre falo assim, vamos falar sobre 3 temas, né? Então, eu coloco lá 3 perguntas, assim, três imagens, assim, que a gente possa passear nesse tempo com essas imagens, né? E aí eu pergunto, vocês estão à vontade com essas perguntas? Aí elas falam que sim, ou então elas falam, quero falar de tal coisa, quero falar de outra coisa. Então eu não estava esperando por isso, né? Por essa autora chegando assim, e com os 2 pés na porta, quebrando tudo mesmo, e falando assim, coisas tão incríveis, né? Porque é muito bom saber isso, né? Que você... que o que você está me dizendo também é isso, ó. Com 32 anos, eu fui lá e eu tomei o meu direito nas mãos, né? Porque é isso que você está falando, né? Era um direito, esse RG, e todas as coisas que você vai... Todas as coisas que você vai ter a partir disso, né? exatamente. Que vai tornar a sua vida melhor. Melhor. E que era algo que estava ali, aprisionado. E, de repente, você ir lá e falar, não, agora eu quero. E depois de tudo, né? E você dizer que isso tudo aconteceu nesse nosso grupo. Então, imagina como a Juliene tá aqui, louca. A Malu, a Cris, que tá aqui, a Vivian, que eu vi que ela entrou, né? Então, tá todo mundo aqui, a Ana Silvia, as meninas estão aqui e todas devem estar vibrando muito com isso, né? Porque a conquista de uma mulher é a conquista de todas, né? Então, o nosso grupo todo está vibrando com você, né? E isso vai potencializar ainda mais, né? E isso é para vibrar, e eu vibro e eu celebro vocês também por terem entrado na minha vida, porque parte fundamental desse processo de eu me olhar e me enxergar foi vendo vocês, foi ouvindo vocês. E isso foi fundamental. Ouvir a Amanda, ouvir os textos da Ana, ouvir os textos da Juliene, ouvir todas, né? Ali eu ia me descascando, ouvindo o outro. E você fala isso, né? Na alteridade que a gente se enxerga. E eu não botava fé nisso. Eu sempre fui muito reclusa, mas aí eu aprendi. É na alteridade que a gente se enxerga. Foi ouvindo o outro, os outros colegas, que eu dei espaço para que eu também pudesse ali me enxergar. Então, essa conquista é minha, mas é de vocês também. E eu agradeço por isso aqui, ao vivo, assim, sem ter combinado. Eu agradeço vocês por isso. Vocês vão ficar, então, aqui. Vocês moram no meu corpo agora, já. Para sempre. Nossa, e que gostoso que é morar num corpo desse, hein, gente? Porque é uma delicinha. Gente, esse corpo gostoso, esse corpo delícia. Eu quero morar para sempre. Nossa, muito, muito. E a Malu tá falando uma coisa aqui que é muito importante, né? Que ela diz, a leitura dos outros corpos da Paula era muito potente, porque se trata disso, né? A gente tá num grupo e a gente se doa. É uma doação, né? E aí você ia com tudo, né? Ia com tudo comentar os textos, e todos os textos você lia, né? Do grupo, né? Você lia, você apontava, você estava bebendo aquilo também e antropofagiando, né? Porque você estava comendo aquilo, né? E pegando aqueles elementos fortes do texto para você. Isso é muito lindo, porque isso me lembra muito alguns rituais indígenas, né, de doação total de si, né? Então, tem umas tribos indígenas, é o Viveiros de Castro que fala isso, que eles praticam o potlate, que é um ritual. Vocês vão conhecer esse ritual porque a gente faz isso na Poética da Serpente, então já tô dando spoiler aí porque eu não me aguento, que é um ritual onde você entrega tudo que você tem de melhor, porque eles acreditam que eles não vão receber dons, presentes, dádivas dos deuses, se eles estiverem muito cheios de coisas. Então eles fazem uma fogueira e queima tudo que tem,
Porque aí eles esvaziam e aí os deuses vão dar de novo. Então é muito bonito nesse processo que a Malu está trazendo, que você ia lá e, nossa, se esgotava, esvaziava tudo, não guardava para você nada, nenhum conhecimento, entregava o seu corpo inteiro para o outro. Quando a gente faz isso, isso volta, porque é uma lei, é uma lei disso, desse retorno. Aí você recebe muitas dons e muitas dádivas. Então, nossa, e hoje você tá me enchendo de dons e de dádivas que eu nem sei se eu vou conseguir dormir hoje, meu Deus. Eu vou ter que tomar o vinho inteiro, a garrafa de vinho inteira hoje, gente. Eu vou fumar um cigarro, porque eu me permito fumar cigarros quando eu tô assim. Eu falo, eu posso. Um pouco, como a minha amiga que mora comigo, ela diz assim, um pouco de droga, um pouco de salada, Jerusa. Né? Não pode só ficar zen, né? O equilíbrio. É justo. É o equilíbrio. Então, um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. Mas que legal. E você sabe que, não sei, você falando tudo isso, né? Eu me lembro que a gente tinha pensado em trazer até Hilda Hilst, mas olha, Hilda Hilst não tem nem espaço aqui perto de você hoje, gente. Essa mulher... Eu falei, olha, gente, Paulinha, eu acho que eu vou falar uma coisa da Hilda Hilst para falar não sei o que de você. Não tem espaço. Não tem espaço para ninguém. A Paulinha hoje está imensa, assim, ela está uma paulona e está tomando conta de tudo aqui, sabe? A gente não combinou que ela ia ler o poema, nem sabia que ela ia ler o poema. Ela fez o que quis aqui. Então, eu fiquei só assim no bastidor, ela foi tomando conta de tudo. E aí... Eu quero, porque você viu, né, que a gente já passou do tempo aqui. Foi que a gente nem tô vendo. A gente nem viu, né? Só que eu tenho um negocinho que brilha aqui pra mim, quando chega vai chegando aqui no horário. Mas olha, eu tava pensando aqui que você falou isso muitas vezes, né? Do corpo da poesia, né? Como que o corpo... Como que o poema te dá esse erotismo, sabe? Esse erotismo. E eu fico pensando e você falou da serpente, da Kundalini, do chakra e tudo mais. E eu fico pensando que talvez, e eu não sei porque não tem essa resposta, que seja muito por causa desse texto, esse formato alongado do poema, né? Que ele se alonga, né? Ele vai, né, no papel, ele não se preocupa tanto se você vai entender ou não. Eu sempre vejo o poema como aquela pessoa que tá na balada sozinha e tem os holofotes, que nem você falou, e ela tá assim, tá? Ela tá dançando, ela não tá muito preocupada, o que você tá fazendo sentido ou não. Ela só tá ali, com olhos fechados e dançando. Para mim, o poema é sempre isso. Um corpo que dança no centro da balada, de olhos fechados. De olhos fechados. Exatamente. É um corpo que tá ali inteiro, que tomou posse de si. E aí, quando você tá assim, você não precisa nem ter vergonha, porque você tá ali inteiro, você se inteirou de si. Esse é o poema. E é desnudo, porque é a sua alma inteira ali, você não se esconde, você tá inteiraço ali, aberto. Esse é o poema. E é essa serpente que dança. Com certeza. Eu concordo. Ai, maravilhosa. Você vem fazer mais live comigo? Você vem? Ai, olha, eu quero fazer live com você toda semana, Paulinha. Toda semana. Você também me chama lá para falar de qualquer coisa. A gente fica batendo papo assim. Até o dia que eu for para Salto de Pirapora. E agora... É Salto de Pirapora? É isso, né? A gente vem fazer uma fogueira aqui, a gente dança em volta da fogueira. Imagina que delícia. Exatamente. E você sabe que eu tô me lembrando, Salto de Pirapora, pra gente ir, a gente tem que pegar uma estrada assim, não tem, ó? Tem. Toda sinuosa, né? Tem. Toda eu me lembro dessa estrada, eu meio que passei até mal, mas é o corpo da serpente. É o corpo da serpente. Sim, bem sinuoso. Né?
Nossa, o nosso grupo vai ter... Olha, Bia. A Bia tá falando, me chama! A Bia é uma maravilhosa daqui de Salto. Ela é toda mágica. Ela é das linhas do crochê. Eu tenho a agradecer. Ela tem que fazer o seu curso também, porque eu tenho certeza que ela ia... Sim. Nossa, vamos todo mundo, Bia. Vamos todo mundo. A Juliane já quer ir também. Vamos fazer essa fogueira, gente. Nossa, eu quero. Nossa, e a Malu arranjou um nome pra gente. A Xamanalistas. Sim, eu acompanhei, eu estava na live Xamanalistas, é isso mesmo. É isso mesmo. Perfeito. Ai, que ótimo. Que delicioso. Paulinha. Muito obrigada. Olha, eu só tenho, assim, eu sou toda gratidão. Sou toda gratidão, sabe? Eu agradeço demais esse encontro, te ouvir, participar do seu corpo, né? Fazer parte aí, compor com você o seu desejo, né? Como você agora compõe comigo o meu desejo. Muitas vezes você vai ressoar muito no meu corpo, né? Agora, e em todos os momentos, talvez, que eu sinta prazer, eu vou estar, nossa, junto com você. Maravilha. Gostoso. Mas uma hora tem que falar tchau. Poxa vida, mas passou assim. Eu não vi a hora passar. Passou mesmo. Fiquei bem à vontade. Obrigada por mais uma vez criar esse espaço tão à vontade. Eu espero que todos que nos vejam, nos tenham visto agora ao vivo, os que vão ver depois, também se embebedem dessa coisa maravilhosa que é você, que são seus cursos, e que eles tenham a oportunidade de vivenciar o que a gente que fez viveu, porque só vivendo para saber. Eu sei que é clichê falar isso, mas precisa viver para Nossa, que é maravilhoso. E que vocês sigam a Paula, porque a Paula agora não vai parar mais, né, gente? Esses poemas provavelmente ela vai estar publicando também. Em algum momento isso aí vai tomar um tamanho que você não vai aguentar e você vai escrever o livro, né? Eu aposto que já está escrevendo, né? Vai dar um destino a ele, que seja vai destinar a nós esse corpício. E, então, acho que a gente tem que te seguir e tudo que você faz, eu quero, né? Tudo que você faz, eu quero, porque tem esse corpo empenhado, né? Sim, com certeza. É isso. Maravilhoso. Olha a Flávia. Flávia. Um beijo enorme para você. Gente, olha, eu quero lembrar vocês, né, que amanhã, então, essa live está terminando. Amanhã temos o Rodrigo da Costa, que tem aqui no Instagram, ele está com Reconectando com a Vida. A gente vai falar sobre um título bonito também, que é dos sentidos às sensações, né? Ele é um terapeuta integrativo. Os percursos reconectivos no corpo-texto, no texto como corpo. E a gente vai falar coisas interessantíssimas, como eu já disse, ele é terapeuta tântrico, foi o meu terapeuta tântrico também. Então, né, vão ser segredos da alcova, que também serão revelados aqui, né? E vai ser muito gostoso, gente, porque esses encontros estão sendo lindos para a gente começar a pensar que a autoria é algo muito maior do que só escrever textos, né? Não adianta, eu acho incrível que tem 1 milhão de cursos de escrita criativa, e tem que ter mesmo, porque já é uma linha revolucionária ter os cursos de escrita criativa, acho que tem que fazer todos mesmo, só que é mais do que só escrever. A escrita criativa, e aí no caso a escrita curativa, é um olhar bem específico para isso, para fazer uma autoria literária que seja de si própria, da vida, né? Então eu convido vocês para continuarem vindo nos encontros, conhecendo essas pessoas maravilhosas, irem bebendo essas pessoas, se alimentando dessas falas, porque aí a gente vai chegar afinadinho na semana de construção da voz autoral, que vai acontecer do dia 6 ao dia 12 de junho, e que para se cadastrar para participar, basta entrar no link da bio e fazer o cadastro. E é isso. Isso aí. É isso aí. E você, bonitinha, tô te esperando na serpente. Estarei lá, com certeza. Maravilhosa, obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Todos os beijos do mundo para você. Obrigada, gente. A gente se vê amanhã. Amanhã, às 18 horas. Amanhã vai ser mais cedo, às 18. Depois vai ficar gravado, quem não puder ver.
Beijo. Beijo, Lu. Benção, mãe. Estão tudo aí. Tchau, Paulinha, linda. Tchau, beijo.